Olá, então estamos de volta para falar ainda sobre a aula de verdade, certeza e prova. Nesta parte 3, vamos falar sobre tipos de prova. Um primeiro aspecto que me parece importante destacar é o seguinte: para evitar que, principalmente a defesa, fizesse manobras para adiar, para prolongar, para esticar o juízo, né, colocando provas assim dificílimas de obter, ou testemunhas que moravam muitíssimo longe, né, se determinava que o juiz podia mesmo decidir sobre o assunto, né, ou admitia ou não admitia, né, porque era considerado uma malícia, era considerado um dolo, essas dilações, né, e havia uma previsão de que os juízos fossem feitos o mais rápido possível, né, que normalmente eram feitos o mais rápido possível. Às vezes eu já vi processos resolvidos em 6 meses, no máximo até um ano, né? Não era, existe uma espécie de pensamento comum, né? De que os processos eram longuíssimos. Não é verdade. Em geral, não é verdade. Então, os juízes tinham arbítrio para decidir se admitiam ou não admitiam determinados tipos de prova. Dito isso, vamos explicar ainda um aspecto interessante que pode ser retirado de Bartolo, o jurista do século XIV, mais famoso que existe praticamente, todo mundo se refere a ele, elogiando, que ele dizia que o juiz tinha um processo de convencimento que era mais ou menos feito em 5 fases, né? Então, a primeira era a nescência, ou seja, o desconhecimento, né? O juiz não tem nenhum elemento sobre o qual apoiar o seu juízo. Depois passa para o dubitatio, né? Ou seja, a dúvida. É quando o juiz fica na incerteza, porém com uma dúvida, ou seja, pode se inclinar para uma posição de defesa ou de acusação, ou para a contrária, né? Ele está na dúvida. Depois passa para uma fase que é interessante, que é a suspicatio, né? Onde o juiz já começa a se inclinar, tem uma suspeita, né? Ele já começa a achar que das provas que estão sendo apresentadas tem mais peso determinada posição, determinada argumentação. Isto aqui vai levar a uma quarta fase, que é a opinião. O juiz já está praticamente decidido. Ele aceita os diferentes argumentos, as provas que fundamentam esses argumentos e está formando praticamente a sua opinião. Mas ainda precisa chegar ao último estágio de convicção, que é fides, fé. Convicção, fé, não no sentido espiritual da coisa, não no sentido religioso, mas no sentido de uma decisão firme e convicta. Né? Então, era uma passagem, né? Quer dizer, era um processo intelectual, era um processo argumentativo, onde se passava do desconhecimento pela dúvida para uma forte tendência, uma forte inclinação, para formular uma opinião e, finalmente, uma decisão final. Bom, tendo dito isto, como se estabelecia, como se colocavam os diferentes tipos de provas? Né? No direito canônico, nas decretales, né, de Graciano, já se estabeleciam, né, os diferentes tipos de prova. E esses diferentes tipos de provas já estavam apoiados na retórica de Aristóteles. Então, como é que se colocavam no direito canônico os diferentes tipos de prova? Existia um livro, um dos livros, uns títulos, né? Ou seja, os capítulos, onde eu vou traduzir, né? Onde se falava sobre as provas, sobre as testemunhas as testemunhas e os testemunhos, né? Sobre a fé dos instrumentos, né? Sobre as presunções e sobre os juramentos.
Ou seja, de alguma maneira, esses eram os tipos mais básicos, mais fundamentais, né, que já estavam previstos no direito canônico. Pouco a pouco, a doutrina foi elaborando, foi classificando, foi sistematizando todos esses diferentes tipos, né? De tal maneira que muitas vezes, né, se fala que a história da prova, né, coincide com a história das suas classificações, porque dependendo do ponto de vista que você quiser classificar, a coisa fica de uma forma ou de outra, né? Em 1760 é publicada pela primeira vez uma obra muito importante, muito famosa, muito citada, insistentemente citada, de Hevia Bolaño, Juan de Hevia Bolaños. Chama-se a Cúria Filípica, né? Aí se faz uma classificação que praticamente passa a ser quase que aceita por todos. Você entende que a prova é de 6 espécies: por juramento, por confissão, por testemunhas, por instrumentos, por evidência, por vista, por evidência, ou por presunção, né? E ainda, né, diante dessa sistematização, se classifica também, enquanto ao seu resultado, enquanto à sua força probatória, prova plena e prova semiplena. Ou seja, a prova plena dispensa todas as outras, né, porque configura o fundamento suficiente para tomar a decisão, e a semiplena precisa do concurso de outras provas, porque não é suficientemente garantido que tenha sido assim. Como dizia, na verdade, isto aqui vem na origem, está quando Aristóteles, na sua retórica, fala sobre que lembram que eu expliquei para vocês, então tem os argumentos, tem as demonstrações. Dentro dos argumentos, nós temos diferentes formas de provar tudo isto, tudo que se afirma. Então você vai ter Aristóteles falando provas artificiais e provas não artificiais. As provas não artificiais, entre aspas, ou entre parênteses, naturais, são aquelas sobre as quais não há erro, né? A prova não artificial, né? A prova natural, é a prova que é a própria evidência. Quer dizer, eu não preciso provar que eu estou aqui, né? Já é evidente por si próprio. Agora, as provas artificiais são as provas verdadeiramente jurídicas, né? Por quê? Porque Aristóteles ainda, você, como não é uma coisa evidente, você vai ter que provar, você vai ter que argumentar por documentos, por confissão, por juramento ou por testemunhas. Tudo isso está no Aristóteles, né? E depois vai passando para a tradição canônica e depois vai passar para a tradição civil e criminalista, né? Qual era a prova mais importante durante muitos tempos, durante muitos séculos, assim considerada? A confissão. A confissão perdeu o seu status de prova forte a partir do século XVII, quando o probabilismo e quando a Companhia de Jesus começa a colocar em questão, né? Até porque muitas vezes a confissão era obtida, como se sabe, por meio da tortura. Mas os teólogos vão começar a perceber que às vezes uma confissão está feita para esconder outros interesses. Por exemplo, um pai que confessa que foi ele que cometeu o crime para salvar o filho, ou a filha, ou a mulher, né? Em geral, a confissão tinha que ter uma série de qualidades. Isto já estava no século XVII para o XVIII, já estava claramente definido. As qualidades que precisava ter uma confissão para que fosse aceita como prova plena. Então, tinha que ser uma pessoa mais velha de 25 anos. Né? Mais velha de 25 anos. E se fosse menor do que isso, então precisava da anuência do curador. Podia ser o pai, podia ser um curador, alguém que tomava conta desse menor, não? Dessa menor. Depois tinha que ser de livre e espontânea vontade, sem violência ou coação alguma. Depois tinha que ser consciente, não podia ser uma confissão assim, sem pensar.
tinha que ser uma confissão contra si própria, não uma confissão, não era uma delação, não é uma confissão contra alguém, era uma confissão que tinha que ser sobre si mesmo, sem o ânimo de, vamos dizer assim, delatar ou acusar outra pessoa, né? Tinha que ser feito diante do juiz, não podia ser feito diante do alguacil, diante do governador, diante do juiz, né? Para que houvesse a garantia de que não estava sendo forçado, de que não estava sendo torturado, né? Tinha que ser feito, normalmente era feito na presença do seu contrário, e se não, era preciso dar conhecimento ao contrário, né? A parte contrária, né? Tinha que ser sobre um fato, ou uma coisa, ou uma ação determinada, não poderia ser uma coisa assim genérica. A mentir, não, mentiu quando, falando o quê? Né? Roubei, não, roubou quando, quanto que roubou, né? E não podia ser, não podia ser feita nem contra a natureza, nem contra o direito. Essa confissão feita dessa forma tinha eficácia plena, né? Era prova mais do que suficiente para se encerrar por aí o processo e o juiz já proceder à sentença, né? Como eu disse, a partir do século XVII e já mais até no século XVIII, a confissão começa a perder o seu status, né, de melhor prova, né? Depois tinha a prova por testemunhas, né? Então, para que a prova por testemunhas fosse forte, para que fosse plena, né, para que a sua eficácia fosse indiscutida, tinha que ser duas testemunhas concordes, idôneas e maiores de toda exceção. Maiores de toda exceção deviam ser adultos e que, ao mesmo tempo, não podiam ter, vamos dizer assim, desqualificação, né? Por exemplo, uma desqualificação era se fossem judeus, se fossem prostitutas, se fossem pessoas escravas, né? Então, se fossem índios, né? Então havia uma série de condições, né? Uma série de qualidades, de status, né? Que fazia com que a pessoa não tivesse, ou então o seu testemunho não fosse suficiente, né? Depois eu vou falar, por exemplo, como no caso dos índios, né? Para que se entendesse, eu vou falar agora, para que o testemunho de indígenas fosse válido, era preciso, para uma testemunha, então, branca, 6 testemunhas indígenas, né? Se é 2 testemunhas concordes, então seria preciso que houvesse 12 indígenas concordes. Ou seja, concordes significa que estivessem de acordo no que era falado. Isto aqui, que parece simples, não era muito simples, não, porque era muito, muito fácil encontrar a brecha, né? Quando a pessoa fala sobre o que foi que aconteceu 5 meses atrás, é fácil você encontrar as diferenças, a não concordância das testemunhas, né? Em geral, esse entendimento de bastam 2 testemunhas concordes era algo que vinha do Antigo Testamento, do Deuteronômio e do texto de São Mateus, né? Portanto, vinha dos Evangelhos da Bíblia, né? Depois, a prova documental era outra prova importante, a prova documental, que era uma prova chamada por instrumento, porque instruo é um verbo que significa instruir. Então, você precisa instruir o juiz com instrumentos adequados. Quais são os instrumentos adequados? Os documentos públicos. Hoje ainda é assim, né? O documento público era aquele que era feito perante um tabelião, ou perante um escrivão, né? Que tinham fé pública. Um tabelião não era qualquer um, né? Já estava reconhecido, né? Ele tinha o status de fé pública. Então, esse documento era fé plena, era prova plena. Agora, poderia ser um documento privado, não um documento, uma carta, por exemplo, ou um contrato. Então, esse documento valia entre as partes exclusivamente, mas não valia contra todos. Depois havia umas outras provas que eram chamadas de provas negativas, que aqui o importante era saber sobre quem recaía o peso, o ônus da prova. Havia provas negativas de direito, de fato ou de qualidade. Cada uma delas
era considerada de uma forma diferente. Por exemplo, a negativa de direito era quando alguém negava, né, que alguma coisa fosse conforme o direito. Então, não, isso daqui é contra o direito. Tá bom, então você que tem que afirmar. Você que tem que provar. Quem afirma que algo, que uma atitude, que uma pessoa está fazendo ou está agindo contra o direito, ela que tem que provar, né? Havia também a negativa de qualidade, né? Na negativa de qualidade, se negava determinada qualidade de alguém ou de algo, né? Então se dizia que a pessoa não era legítima, por exemplo, a pessoa não é legítima herdeira, o testemunho, o testamento não é válido. Muito bem, então quem afirmava isto, né? Quem afirmava uma negativa, né, de qualidade, precisava provar. Também existiam as negativas de fatos, né? Havia 3 tipos de negativas de fatos. Isto era muito interessante para efeitos criminais, com uma delas, né? Havia a negativa simples, a negativa encinta, estou dando o termo castelhano, encinta significa grávida, né? Em latim era pregnans, né? Pregne, né? Então, simples, prenhe e coartada. Coartada, que era a prova mais utilizada nas ações criminais, é o que hoje se conhece como álibi. Em castelhano ainda é coartada, porque em latim era coarta. A negativa de fato simples, né, podia ser uma simples negativa do fato, né? Agora, quando essa negativa era, como normalmente assim, era indefinida, né? Ou seja, não fiz nada, não falei nada, não vi nada, isso não podia ser provado, porque era uma prova impossível. Como é que eu vou provar que não vi nada? Então, era uma prova sem força, sem afirmar uma coisa dessas não tinha o mínimo sentido. Agora, a prova prenhe, a prova encinta ou a prova grávida, era interessante porque era uma negativa que continha em si uma afirmativa, e essa afirmativa sim podia ser provada. Por exemplo, quando alguém dizia que não tinha renunciado livremente nem espontaneamente a um benefício, né? Por exemplo, alguém era herdeiro e de repente deixa de ser herdeiro, renuncia, mas aí ele diz, não, eu renunciei forçado, não fiz voluntariamente. Então, se não fez voluntariamente, o que está prenhe tá, ao mesmo tempo que nega a voluntariedade, afirma a coação. Essa coação pode ser provada. Se ele provar, ele ganha, né? Ou seja, se eu provar que eu era herdeiro, que renunciei, mas eu renunciei porque fulano me ameaçou, ou ameaçou a minha família, ou ameaçou a minha, enfim, minha situação, meu status, não me coagiu de alguma forma, né? Então, eu posso provar isso. Se eu provar, a prova é suficiente, né? Perdão. E a última negativa é o álibi, né? Ou a coartada, que em latim era coarta, né? Que é quando se afirma ou se nega, perdão, quando se nega de uma forma restrita, de uma forma confinada, coartada, né? Quando se diz, não, mas vamos ver, por exemplo, o roubo aconteceu na quinta-feira ao meio-dia. Bom, mas nesse dia e nessa hora eu estava em outra cidade, então é impossível que eu tenha feito o fato. É uma negativa de fato, com uma coartada, né? Então, em geral, nos processos criminais, quando acontecia um crime, se eu era acusado e eu tinha uma boa coartada, né? Que normalmente quando a polícia chega e fala, onde é que você estava? Não, eu estava na minha casa, mas você estava com quem? Não, estava sozinho. Bom, essa é uma coartada muito frágil. Não, mas se eu chego e falo, não, eu estava na minha casa, mas estava com quem? Não, estava tendo aniversário, meu aniversário e tinha um monte de gente. Ah, então posso verificar essa? Pode verificar. Isso é uma coartada, que em princípio prova o que eu estou negando.
Outro tipo de prova ainda era o que se chamava em latim por inspeção ocular, né? Ou seja, é prova por peritagem. Hoje em dia se chama prova por peritagem. Quando há um fato, um crime, e é qualificado, então normalmente eu posso enviar dois peritos. O que estava previsto era que você enviasse dois peritos, dois técnicos, dois especialistas para verificar, né, as circunstâncias do fato, e o que eles falassem passava a ter fé pública. Se eram dois peritos especialistas, era uma prova, né, uma prova de peso. O que acontecia, principalmente nas Índias, principalmente o que acontecia é que não havia dois peritos, não havia dois especialistas. Às vezes havia um e olha lá. Então, aí cabia ao juiz. Cabia ao juiz arbitrar, primeiro, se esse único perito era suficientemente especialista, tinha um conhecimento suficientemente certo, suficientemente grave, né, para avaliar do jeito que avaliou, se o documento da avaliação, se a forma de fazer tinha sido acertada ou não. Tudo isso era do livre-arbítrio do juiz. Era ele quem pesava, quem ponderava, normalmente era assim mesmo, porque não havia muitos peritos. O peso da peritagem. Outra prova, ainda já é a última prova, podemos dizer, né? O último tipo de prova, a última classe de prova, a prova pela fama. A prova pela fama é quando você fala assim, todo mundo sabe, né? É, se definia a fama da seguinte forma: uma opinião comum manifestada por aquilo que se costuma chamar de vox populi, né? Então, é voz popular, é algo que todo mundo sabe. Então, se é algo que todo mundo sabe, se é algo que todo mundo reconhece, não precisa ser provado. Havia uma discussão enorme sobre quantas pessoas precisam saber, né? É evidente que quantas pessoas precisam saber, se precisa discutir se são 5 pessoas, ou são 15 pessoas, ou são 30 pessoas, então não é vox populi, né? Agora, poderia haver aldeias onde havia 100 pessoas, né? E dessas 100 pessoas, quantas? E dessas quantas são índios, são mestiços? Então aí sim poderia começar a haver problemas, né? De prova, de discussão, de que essas pessoas não eram qualificadas para dar prova de fama, de boa fama, né? Mas em geral, né, sendo uma voz certa, ou seja, sendo uma opinião certa, inconteste, que todo mundo sabia, né, e que fazia já muito tempo que essa opinião estava, vamos dizer assim, na base da sociedade, nas entranhas da sociedade, então não era necessário provar, bastava fazer referência a era a voz popular, né? Diferente, por exemplo, de, sei lá, simples opinião, ou simples rumores, ou simples fofoca, né? Que normalmente eram umas coisas assim, muito novedosas, muito, uma fofoca ou um rumor, um boato, é uma coisa muito do momento. Não era isso que era a fama. A fama tinha que ter uma transcendência temporal maior, né? Bom, esses eram os diferentes tipos de provas que mais ou menos, eu acho que falei quase todos, espero ter falado todos, não sei se eu esqueci de algum, né? Mas começaram a serem estabelecidos pelo direito canônico e depois, praticamente igual, vão passar para o direito civil, né? E já a partir do século XIX, isso aqui vai ficar muito mais elaborado, né? Sempre, mesmo nesses tipos de prova, sempre se fazia distinção entre prova plena e prova semiplena. Como disse, a prova plena era aquela que era suficiente por si só para provar. Não havia mais contestação, estava provado o fato. A semiplena se transformava em indício, né? Então precisava da concorrência de outras provas semiplenas, outros indícios e, além disso, uma argumentação bem estabelecida, né? Para as causas criminais, já falei isso em outra ocasião,
era preciso que a prova fosse tão clara como a luz do meio-dia. Senão, né, não se considerava prova. Provas criminais graves, né, de delito grave com pena de morte. Né. Última coisa que eu acho que vale a pena falar nesses 5 minutos que nos restam é algumas características do que tudo isso aqui significava em Índias, né? Porque, por exemplo, Solórzano Pereira, né, que era autor de Política Indiana, um grande jurista reconhecido por todos, né, ele falava o seguinte: olha, de acordo com o direito comum da lei, a opinião dos juristas, uma prova por instrumentos e uma prova por testemunhas, duas testemunhas qualificadas, etc., etc., tem o mesmo peso. Mas no caso da discussão sobre os caciques, as descendências, as hierarquias dos indígenas, né, principalmente com relação aos caciques e às mulheres, as esposas dos indígenas, é muito melhor, ele dizia, é muito melhor se apoiar nos instrumentos e não nas testemunhas. Ou seja, é preciso olhar para as listas, ele dizia, listas e padrões antigos dos repartimentos, das encomendas e os livros de batismo e de casamento dos caciques. Era muito mais importante esse tipo de prova do que prova testemunhal. Por quê? Porque ele dizia, em geral, as testemunhas indígenas mentem. E por isso, aí vai entrar outra questão, que é assim, para que uma testemunha tenha peso, uma testemunha indígena tenha peso similar ao de uma testemunha espanhola, tem que ser pelo menos 6 concordes. Não era fácil, né? Não era fácil se apoiar no peso das testemunhas indígenas. Né? Por que tudo isto? Por causa, isto ainda é Solórzano Pereira, por causa da imbecilidade, da inconstância e da mentira dos indígenas. Eles estão inclinados a perjurar, ao perjúrio. Então, claro, aqui se manifesta todo o preconceito, né, contra os indígenas. Ao mesmo tempo, poderia haver, vamos dizer assim, talvez uma experiência, não é? Ele falava da experiência, poderia haver uma experiência real, ou seja, realmente as indígenas mentiam, os indígenas perjuravam, mas também a troco de quê que eles tinham que dizer a verdade, né? Se muitas vezes podiam ser prejudicados. Né? Então, havia mesmo nuances com relação aos indígenas, assim como havia nuances com relação à peritagem. Né? Basta um perito em Índias, e não 2 peritos como estabelecia os ordenamentos. Né? E com relação aos prazos, às carências de prazos, né? Por exemplo, com relação aos prazos estabelecidos pela casa de contratação, que era a que cuidava dos contratos, né? Dos contratos que se realizavam nos navios, no ouro que se trazia, na prata que se trazia, etc. Né? Então, o prazo era de 80 dias aquém dos portos, ou seja, dentro do território da Espanha, né? Ou dentro do território da América Espanhola, e de 120 dias, né? Se fosse além, né, do território, né? Além dos portos, como se dizia, né? Mas isso normalmente vigorava para efeitos de dentro da Europa, né? Então, se será entre Holanda e o País Vasco, né? Então, além dos portos, se estabelecia 120 dias de prazo. Mas no caso das Índias, os prazos eram muito mais alongados. Então, o prazo era de 1 ano e meio para a Nova Espanha, de 2 para o Peru e de 3 para as Filipinas. Estamos falando de prazos comerciais, né? De contratos comerciais. Era necessário esticar o tempo, porque senão simplesmente não dava tempo, né? Não dava tempo para o navio chegar. Né? Agora, para efeitos de diligências, né? De diligências processuais, né? Então os prazos não mudavam muito, embora o juiz cabia esticar os prazos de acordo com as distâncias que aconteciam. Normalmente se davam uns prazos de 90 dias, né, para fazer as diligências, às vezes se estabelecia menos, se estabelecia 2 semanas, né? Muitas vezes cabia ao juiz dar o prazo, né, para informar
a outra parte, informar ou providenciar, né, as testemunhas que estavam em outras cidades e tudo isso daqui era muito, de alguma maneira, bastante flexível, como disse no começo, que é a questão mais delicada, né? Cabia ao juiz perceber se estava havendo malícia, se estava havendo dolo para esticar os prazos ou para dificultar recolher as declarações e as testemunhas que não estavam naquela cidade e então estavam numa outra cidade. Isso era muito corriqueiro, né? Mas muitas vezes se colocava na lista de testemunhas que estavam longe, simplesmente para extricar o processo. Então cabia ao juiz não permitir esse tipo de coisas. Então a testemunha ficava desqualificada porque era impossível chegar e tirar a declaração dela, né? Mas enfim, isso aqui já tem a ver com os prazos das testemunhas. Eu queria dar para vocês a ideia dos tipos de prova que estavam admitidos em direito. Me parece que esses são os tipos mais importantes e espero que tenha ficado claro.